E aqui no Centro Cultural do Alumínio, eu tive um sentimento que despertou a partir das conversas que eu tive com ambos. E o Volner, lá atrás, trouxe uma questão que eu acho que é uma das mais fundamentais para essa instituição e para a BAL como um todo. Né? O Volner contou para a gente uma história de que, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Tá? Uma vez ele teve uma Bienal de arquitetura aqui em São Paulo, e o imperador Pio VIII estava presente, né? E andou, mostra industrial. Andou pela mostra toda, com o grupo, com a comitiva, e o próprio imperador, no final, lançou a seguinte pergunta: mas eu vi tudo, só não vi o design brasileiro. Onde é que está o design brasileiro? E quando o Volner contou essa história, eu me senti muito provocado, porque eu nasci no ABC, cresci no ABC, fiz escola industrial, sou de uma família que tem designers, desenhistas, publicitários, arquitetos, enfim, né? E sigo a carreira como artista e curador. E aí eu queria muito ter levado o Volner na UFABC, a Universidade Federal, né? Que é uma universidade focada em tecnologia, para que ele mesmo lançasse essa pergunta de novo e fizesse uma outra pergunta, né? Que é: se a Alemanha tem uma Bauhaus, teve uma escola de da qual ele foi participante, por que é que o Brasil, com tanto pátio industrial, não desenvolveu aqui uma escola nos mesmos moldes, com o apoio dessas empresas que eram dos países de origem onde essas escolas estavam, né? Então essa pergunta é fundamental, porque na verdade ela não começa no Volner, não morre no Volner, e traz a gente para a noite de hoje, porque aqui a gente tem, além de ter duas pessoas que são, né, tanto o César como o Sidney, criadores do design brasileiro, são pessoas que tiveram essa interface do seu desenvolvimento, do seu talento, da sua criação, nesse núcleo da história, né? De tal forma que é justo que o Centro Cultural do Alumínio, então, comece a manter essa questão cada dia mais viva, né? Então, quer dizer, o que é falar da cultura do alumínio, o que é falar da cultura do design, o que é pensar nesses criadores a partir da ideia de um centro cultural que está ligado à indústria onde praticamente todos os designers trabalham, né? Então, essa foi a nossa principal motivação, né? Não sei se vocês todos sabem, o Volner faleceu há pouco tempo e a gente, por pouco, teve a presença dele numa mesa como essa, mas temos aqui pessoas que o conhecem muito bem e que, além disso, tem uma trajetória própria que vai ser dividida um pouco com vocês. Então, a gente está adotando o formato de uma conversa, né? Eu queria pedir um pouquinho ao Sidney que falasse da trajetória dele rapidamente, depois eu passo a palavra ao César, e aí a dinâmica segue com vocês podendo me interromper a qualquer momento para fazer perguntas, porque nós gostaríamos que a noite de hoje fosse um diálogo, ok? Vamos lá, Sidney. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Sidney. Meu nome é Sidney Kaiser. Eu sou paulistano, nasci na Moca, velho. E quando eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar no Senai. Trabalhar não, estudar no Senai. E no Senai eu tive o primeiro contato com desenho técnico, com máquinas, materiais, etc. Aí saí do Senai. Naquela época o Senai era uma escola que formava trabalhadores braçais com um determinado nível cultural. Ao invés de pegar o braçal que estava no meio da rua e colocar dentro da fábrica, eles treinavam. Não tinha essa percepção que o Senai tem hoje. O Senai, naquela época, já era uma escola fantástica e hoje é mais fantástica. Meu contato com o desenho salvou a minha vida, né? Porque eu não gostava de fazer nada, só gostava de desenhar. Então, e depois que eu saí do Senai, eu não fui trabalhar na linha de produção, eu fui ser desenhista projetista, desenhista mecânico, até que eu entrei numa multinacional em São Bernardo do Campo, e o chefe me chamou e falou assim: ó, para o senhor trabalhar aqui, o senhor tem que ter curso superior. Eu não queria estudar mais, mas tudo bem, isso eu saio estudando. Mas acabei de fazer uma escola de desenho industrial. Foi uma das... Isso nós estamos falando lá
da década de 1970, mais precisamente em 1979. E aí era uma escola que tinha para ser, o projeto original era ser uma escola de engenharia, mas o MEC não deixou abrir a escola de engenharia e sugeriu que a escola montasse um curso de design. Esse pedido está amparado nessa história que ele acabou de contar, da Feira Industrial, que o Alexandre participou, e conversando com os japoneses disseram: ó, tudo bem que vocês sabem fundir alumínio, que vocês sabem fazer vidro, que vocês sabem usinar aço, muito legal, tá, joinha, mas cadê o design, né? Não tem design. Putz. Aí essa escola montou o curso de design, eu fui para essa escola e me formei. Só que essa escola era uma escola capenga, né? Eles ensinavam design, mas nem muitos próprios professores sabiam o que era design. E aí eu tive a felicidade de encontrar dois grandes companheiros na faculdade, que a gente só não se relaciona porque um deles também foi tragicamente morto, ele foi atropelado, que é o Giba, que é o pai desse projeto aqui que nós vamos falar. E nós três, incomodados com o posicionamento da escola, fomos atrás de quem entendia o que era design. E aí que nós encontramos, então, duas pessoas fundamentais, pelo menos para a minha formação e desses dois meus amigos, que foram a Nina Lombardi e o Alexandre Moura. Então a gente teve a felicidade de conviver com esses dois ícones, e vocês vão ver aqui na minha linha do tempo a importância deles. Então hoje eu tenho um escritório de design. Eu trabalhei com o Alexandre desde sempre. Eu conheci o Alexandre em 1981 e nós nunca mais nos separamos assim como amigos. E nos últimos 20 anos eu fiz vários projetos com ele e tal. Foi uma pessoa de enorme importância para o design e para mim pessoalmente, né? Estou muito triste pela partida dele. Então é isso aí. Eu vou fazer uma... Minha ideia é que a gente converse, não que eu fique falando aqui que nem um papagaio, e eu queria que vocês participassem, ok? Obrigado. E queria fazer uma observação muito importante, que iniciativas como essa do Centro Cultural do Alumínio precisariam se espalhar pelo Brasil, né? E eu queria agradecer muito o convite do Centro Cultural do Alumínio e espero poder atender às expectativas aí do Centro Cultural. Boa noite, obrigado. Sérgio. Você tem que falar que toda hora que eu for tomar, eu começo já, vai assim. Perfeito. Beleza? Isso. Ok. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz aqui uma linha do tempo para a gente... antes disso, tem estudante de design aqui? E designers, tem formados já? Então, que escola você fez? Iniciei, fui aluna do César. Do César? Está perdido. Bom, vamos lá. O design, na realidade, ele é uma evolução da própria raça humana, né? Enquanto uma raça que resolve os seus próprios problemas, né? E ele surge lá em torno de 1820, a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, todo mundo fala de Revolução Industrial, mas acho que poucas pessoas falam que a Revolução Industrial se deu por causa dos burgueses, né, que se rebelaram contra os reinados. Então os burgueses não aguentavam mais o rei enchendo os picuá deles, porque tudo que eles faziam, o rei pegava uma parte, né? Então ele não tinha assim uma produção em série, só fazia o que o rei queria, né? Então a Revolução Industrial é uma revolta gigantesca contra esse sistema político social da época. E isso foi entre 1820 e 1840, quem encabeçou esse movimento foi a França e a Inglaterra, né? Em 1907,
em Munique, aparece a Deutsche Werkbund, que é a Liga de Ofícios alemã, que reunia industriais, artistas e artesãos. Era ação conjunta da arte, da indústria e do artesanato. O povo alemão, por alguma razão que eu não sei explicar, percebeu que os produtos não poderiam ser feitos em massa ou em série de qualquer jeito. Né? Você tem que ver o tamanho da perna do cara, você tem que ver posicionamento ergométrico, você tem que ver que material, enfim. Então, mas esses pensamentos todos estavam ligados a essas três coisas: arte, a indústria e o artesanato. Então, isso foi uma evolução grande. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Aí a coisa pegou fogo, foi legal pra caramba, morreram muitas pessoas, né? Mas deu um grande salto tecnológico, por conta de matar outras pessoas, né? A guerra, ela é ruim, né? Porque ela mata muita gente e tal, mas do ponto de vista do desenvolvimento da raça humana, ela é útil, né? Muito bem. Após a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha, por consequência, perdeu, né? Eles começaram a guerra e acabaram perdendo. Em 1919, um cara chamado Walter Gropius, em Weimar, na Alemanha, monta a Bauhaus. Né? E a Bauhaus, ela unifica as disciplinas de arquitetura, escultura, pintura, design e revolucionou os produtos procurando formas limpas, definidas pela função do projeto. E é mais ou menos nessa época que surge o binômio forma e função. Né? Então, os carros alemães daquela época, você podia ter qualquer cor que você quisesse, desde que fosse preto. Né? Que o estofado fosse cinza e que os botãozinhos fossem vermelhos. Beleza. Mas isso por quê? Porque o entendimento da questão, tanto produtiva quanto de desenvolvimento de produto, naquele momento, não era uma coisa tão simples como hoje. E hoje também não é que é simples, você tem muitos materiais para fazer isso, muita ferramenta. Bom, depois do Walter Gropius, em 1933, surge um carinha lá, bem chatinho, né, que usava um bigodinho, né, e esse cara era extremamente nacionalista. Né. Então e além de nacionalista, ele era nazista. E aí a Bauhaus foi fechada. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e dá outro grande salto tecnológico. E reparem bem, nós vamos falar um pouquinho só da guerra, mas assim, quando os alemães deflagram a Segunda Guerra, eles já tinham um nível tecnológico que a Inglaterra, a França e os Estados Unidos precisaram correr atrás. Né? Então, logo que a guerra começou, os Estados Unidos não entrou na guerra. E quando conseguiam pegar um aparelho de guerra dos alemães, eles levavam para a Inglaterra para estudar como é que eles faziam. E aí os Estados Unidos saiu na frente e conseguiu superar em quantidade, né, as armas do eixo, né, que eram os caras que eram lá, a Itália, o Japão e a Alemanha, certo? Eu tenho mais um no meio. Muito bem. Ela acaba em 1945, e em 1947, no dia 2... Em 1946, chega no Brasil o casal Bardi. A Lina e o Pietro Maria Bardi são convidados pelo Assis Chateaubriand a vir para o Brasil com a intenção de abrir um museu. A Europa, nesse momento, estava arrasadaça, né, por conta da guerra. A Lina, ela era de Roma. O Pietro, não lembro mais onde ele tinha nascido, mas acho que ele devia ser romano também, ou veneziano. Mas a Lina, ela veio junto com o Bardi e começaram a trabalhar com o Assis Chateaubriand. E em 1947, o MASP é criado. Ao mesmo tempo que criam o MASP, eles criam também o Instituto de Arte Contemporânea. E a Lina, em 1957, ela dá o primeiro curso de design no Brasil, no IAC. O Brasil, até 1947, não sabia da palavra design. Não tinha isso. Né?
E só uma observação. Até 1945, o Brasil era considerado um país agrário. O Brasil não fazia ferro, não fazia aço. Isso explica por que nós estamos nessa tanga que a gente está hoje. Bom, em 51, o suíço Max Bill expõe no MASP, junto com o Geraldo de Barros, Lígia Clark, Valdemar Cordeiro e Alfredo Volpi. Alexandre Wollner foi aluno da Lina Barth, no IAC. Uma coisa linda. Max Bill participa da primeira Bienal de São Paulo e ele é escolhido e premiado como artista revelação de escultura. É isso, né, Sérgio? Escultura, né? Escultura está no acervo do MAN. Está no acervo tripartida. do MAN. E ele vem aqui e fala para o Pietro que está abrindo uma escola, que é a Escola Superior da Forma, em Ulm, na Alemanha, e que ele ia dar uma bolsa de estudo. E aí ele já conhecia o Geraldo de Barros e ofereceu para o Geraldo de Barros. Geraldo de Barros negou, não quis, falou que não podia ir por razões particulares. E aí o próprio Geraldo de Barros e o Pietro Maria Barth indicaram o Alexandre Wollner. E o Alexandre, então, com 20 e poucos anos, se mandou para a Alemanha 6 meses antes de começar o curso para aprender alemão. Muito bem. E o Wollner vai e estuda, mas ele fez o Wollner não tinha dinheiro para ir. A mãe do Wollner era costureira, excelente costureira, e o pai dele já havia morrido, ele ainda era garoto. Não tinha dinheiro para ir. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, Itamaraty deu uma bolsa de estudo para ele, mas ele teve que se comprometer a voltar para o Brasil e disseminar o conhecimento que ele iria receber lá na Alemanha. E assim ele fez. Quando acabou o curso, as pessoas até convidaram ele para ele ficar lá, mas ele honrou a palavra dele e veio para o Brasil. Ele vem para o Brasil e, em 1959, ele abre aqui no centro de São Paulo o primeiro escritório de design do Brasil, a Forma em Forma, junto com o Geraldo de Barros. Em 59, pós-guerra, também naquele momento tinha o movimento do Juscelino Kubitschek crescer 50 anos em 5 anos, que foi a construção de Brasília, essa coisa toda. Então o Brasil estava efervescendo. Mas é voo de galinha, né? Voa um pouquinho, para, voa um pouquinho, para. Em 1960, nos Estados Unidos, crescem os negócios com publicidade e propaganda. Surge o consumismo como ideal de felicidade, a American Style Life. Ao mesmo tempo, a Rússia e os Estados Unidos estão na Guerra Fria e expande as suas influências. Em 1960, Theodore Levy, que é titulado pai do marketing, publica Miopia do Marketing, revelando uma série de erros de percepção. Esse erro de percepção é que era assim, esse Levy, ele começou a perceber que as pessoas estavam ficando enjoadas de comprar o produto pelo produto, né? E então ele criou alguns conceitos de marketing, né? Então, eu preciso saber o que as pessoas querem comprar antes de eu fabricar. Isso, no primeiro momento, foi muito legal, mas depois descambou, como a gente vê hoje aí, que a coisa está bastante complicada, né? Que é vender a qualquer custo. O vender a qualquer custo deu lugar à satisfação garantida. Isso muda a percepção do cliente, né? A reação das agências de publicidade e propaganda não foi muito boa, né? Porque a propaganda, ela fazia o que meio faz até hoje. Ela propaga, ela faz um monte de ações, né? De grande impacto, mas de vida curta. Aliás, qual foi o último comercial da Coca-Cola que você viu? O último da Coca, televisão, eles não fizeram mais.
Fizeram, mas qual foi o último que você lembra? O último que eu lembro. Eu acho que foi nas redes sociais. Redes sociais assim, divulgando. Então, Não tem ninguém produto, lembra, né? ninguém lembra qual é exatamente, porque são tantos, né? E quando você fala Coca, não precisa falar cola, você fala só Coca, já tá bom. Então, essa que é a sacada deles, né? Massificar. Vamos lá. Em 62, então, um outro cara muito importante aqui, que foi um designer importante aqui no Brasil, o Luiz Magalhães, junto com o Bonner e o Bergmiller, fundaram a ESD, Escola Superior de Desenho Industrial. E essa escola tinha os mesmos moldes de UME. Antes da ESD, a FAUSP colocou no curso de arquitetura a matéria de design. E hoje existe uma certa rixinha, né, de quem foi o primeiro a ter uma faculdade de design no Brasil. Se foi a FAU ou se foi a ESD. Né? A FAU chama para ela essa glória, mas não foi. Né? Quem foi a primeira faculdade de design foi a ESD. Muito bem, aí começa uma briguinha, porque assim, quando surge o design através da Forma Informe, através da ESD, as agências de publicidade e propaganda, que tratavam a comunicação da forma como eles copiaram dos americanos, ficaram preocupados em perder mercado. Daí começou uma rixa aqui no Brasil entre design e propaganda. Né? Então, sendo que cada um cumpre funções diferentes. Né? O design é uma coisa, a propaganda é outra coisa. Muito bem. O design, entre 63 e 68, ele desponta como precursor de desenvolvimento para os nossos produtos, e na comunicação, as agências de propaganda reagem montando seus próprios estabelecimentos. Em 68, a DPZ monta um departamento chamado Sal Design, que quem tomava conta desse negócio era o Vonner. E então surgiu uma briga, uma coisa tola entre essas duas áreas, né? E o design também deu uma desandada, porque começou a abrir escola para tudo que é canto. Em 70 entre 70 e 80, o Mackenzie São Paulo abre curso de design, o MEC incentiva o desenvolvimento dos cursos de design, e surgem diversas escolas de design por todo o território nacional. Até essa época, as importações no Brasil eram proibidas, nós não podíamos importar. Outra miopia que estagnou o desenvolvimento do produto Brasil. Né? Por quê? Porque a gente andava de Brasília, chegou lá em Paula, e por aí ia. Né? Tinha reserva de mercado, você não podia trazer nada de lá de fora. Então por que eu vou me esforçar para ser alguma coisa melhor ou pior? Isso é do jeito que está. Entre 80 e 90, surgem diversos escritórios no Brasil, e entre eles o Grupo GAP, que eu tive a felicidade de conhecer, não só o escritório, como o Sérgio Penhaquel, que esse escritório foi responsável pelo desenho dos primeiros trens de metrô que, no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, que estão ainda na linha 1, rodando até hoje. Né? Estamos falando aqui entre 80 e 90. No design gráfico, o escritório do Caldura realiza a comunicação vertical da Avenida Paulista. E o Vonner revitaliza a marca do Banco Itaú e acirra ainda mais a rivalidade entre publicidade e propaganda. E o Alexandre metia o pau dos publicitários, não estava nem aí, não queria nem saber. Bom, em 90 a coisa muda totalmente de figura. Né? Abre o conceito de globalização. E a globalização, ela é boa, excelente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquela época, e vejam, senhores, que é o seguinte, não dá para falar sobre desenvolvimento de produto, design, sem perceber as questões econômicas de cada país. Os Estados Unidos, eles têm um consumo muito forte, e as demandas, elas são quase todas satisfeitas. Então, quando chegou no final dos anos de 1980, a economia americana ela só cresce vegetativamente.
Ela só cresce se a população crescer. E as empresas gigantes falam, pô, não é possível isso. Nós temos que ganhar mais dinheiro, temos que globalizar esse negócio. Ao mesmo tempo que eles globalizam, eles democratizam a tecnologia. O que é isso? As empresas de geladeira, de carros, por exemplo, cada empresa de geladeira construía o seu próprio compressor de gás. As empresas de carro, cada um deles fazia o estofamento, o banco, o ar-condicionado, tudo dentro. Quando ele globaliza, surgem os caras que são muito especializados em ar-condicionado, por exemplo, e começam a fornecer para todas as fábricas. Então, o cara que fabrica carro, ele não precisa mais verticalizar. E isso, então, houve um derramamento de indústrias por todo o mundo, né, por conta dessa tal globalização. Nós aqui pegamos a onda da globalização, mas nós não temos estrutura para desenvolvimento de produto de alta tecnologia. O Brasil contribui um produto que o Brasil exporta de grande teor tecnológico é a sandália havaiana, né? Que é assim, sucesso no mundo inteiro, temos chip lá e tal, né? A gente não tem uma participação, não adianta. Na comunicação visual a gente é o the best, mas no produto, infelizmente, a gente deixa a desejar. Bom, de 95 a 2000, o real fortalece a economia e as empresas internacionais se interessam em se instalar no país. Aí começa, de fato, a ter BMW andando pela rua, né? A gente começa a ter molho tabasco de pimenta, começa a ter coisas mais sofisticadas aí, né? Meio que o que saía na Europa, nos Estados Unidos, também vinha para cá, né? Só passar ali pela Rua Augusta, na Groenlândia, tem aquelas agências de carro, né, que eu olho aquilo lá e choro, porque não dá para ter aquilo lá. Muito bem. As faculdades abrem os cursos de marketing para atender a demanda. E aí o marketing fica mais acirrado, porque com essa coisa da globalização e produtos importados, você precisa vender. E aí o marketing ganha um campo gigante em cima dessa história, e em cima desses produtos novos, né? A gente fica meio deformado do ponto de vista do consumo, né? Porque a gente andava de Brasília, de repente andando de BMW, a gente não entende direito, é a BMW, né? É um negócio meio louco isso. Aí teve mais uma coisinha que rolou, que essa então arrebentou total, né? Que foi a internet. A internet veio e aí a coisa bagunçou mais ainda, né? 2000, com a internet, com os portos abertos, importação a valer, mudou os nossos costumes, e aí você teve que formar novos profissionais com novas experiências, né? Os personal designer, né? Deve ter também hoje, né? Designer de sobrancelha, designer de bolo, né? Esse tipo de coisa, né? O marketing fica mais forte, a partir das nossas ferramentas, interferem muito na publicidade e propaganda. A publicidade e propaganda começa a sofrer baques grandes, né, por conta de que o marketing tem uma outra visão, né, dessa coisa sociológica de comprar, consumir, vender e tal. Aí chega mais um carinha, né, chamado Google, e aí a coisa fica mais complicada. Bom, hoje, com a internet e as redes e a atuação do marketing, vivemos um momento de confusão total, né? As áreas se misturam, um quer fazer o que o outro faz, ninguém entende o que o outro faz, né? O celular hoje grava, fotografa, enfim, tem outros que usam para outras coisas também, porque ele vibra e tal, mas enfim, né? Cada um faz o que quer, né? E o consumo incentivado pelo consumo e o sucesso a qualquer preço. Tem que ser bonito, gostosão, bonitão, ter carrão, tal, senão você é infeliz.
E o design se populariza, qualquer um faz design. O que você faz? Só para você. Você vai ver o cartãozinho para design de sobrancelha. Ou é coach também. Ou coach, ou personal, qualquer merda, né? Fala sério. Uma pergunta até aí? Não, vocês estão muito calados, tá? Ninguém fala nada. Está muito chato? Não, tá dando vontade de chorar. É triste ser designer no Brasil. Não, eu digo para você que não. Eu tenho 35 anos de batalha, né? E eu acho que o lance é estar aqui, né? Se você conseguir mudar tá bom, né? Se você sair melhor do que você entrou, é o que pega, né? Agora, é difícil você combater grandes meios de comunicação, isso é muito complicado, né? E a moçada não quer saber muito, a moçada quer saber do Google, né? Então, vamos lá, o futuro pertence àqueles que serão capazes de usar as próprias cabeças mais do que as próprias mãos. Isso também é cara de feito. Então, o que eu trouxe para vocês aqui foi o seguinte: eu trouxe dois produtos, dois projetos. Um projeto que é uma luminária de teto, ele está em desenvolvimento, então eu trouxe ele até um processo, até uma parte desse desenvolvimento. Depois que foi para a indústria, que eles estão estudando, se fabrica aqui, se fabrica na China, se fabrica na Conchinchina, aí é outra história que ainda está em desenvolvimento. E o outro produto é a calha de tampa articulável, tá? Para vocês verem como que é o processo. Tem alguém que trabalha com produto aqui? Você trabalha? Desenvolvimento de embalagem e classificação de produto perigoso. Ah, legal. Que empresa de embalagem que é? Não, eu trabalho numa fábrica de explosivo. E eu desenvolvo explosivo. embalagem para o transporte desses explosivos. Legal, hein? Legal. Você não tem nenhuma espoletinha, nada? Não tem. Uma roupinha, você tomou. Não trouxe nada. A bolsa também está limpa. Tá ali, foi tudo revisado isso aí. Então, vamos lá. O design é projeto. O design é projeto. Não tem jeito de falar aqui, né? E quando você faz o produto, ele fica um pouco mais intenso por conta de que, muitas vezes, o projeto da marca é meio que você e Deus, em alguns momentos, né? O produto não. O produto você tem que envolver um monte de gente, né? Mas, basicamente, a metodologia é essa. A primeira coisa é objetivo, identificação e análise do problema. Ideias preliminares, aí você rabisca o papel, faz as minhoquinhas, como o Bonner falava. Aí depois você refina essas ideias, né? Aí você vai propostas de soluções para o problema. Quando você vai na proposta de soluções, você tem que avaliar tecnologia disponível, né? Materiais disponíveis, formas de fabricação disponíveis, né? Toda essa gama de informações para você chegar no finalmente de um produto, né? Análise das propostas e tomada de decisão e implantação. E esse sistema, ele tem esse desenho porque ele é retroalimentado, né? Ele não tem um fim em si próprio, né? Então, a luminária CD-LED começa com uma... entendendo o universo do LED. Mas para entender o universo do LED, a gente precisa ir um pouco para trás para entender o universo da iluminação. Então nós estamos lá. A iluminação começa lá antigamente usando, na verdade queimava-se gordura animal para iluminar as cavernas, né? E tem um trabalho de sociologia muito legal que explica mais ou menos quanto que a humanidade se desenvolve em termos de tempo quando eles começaram a iluminar as cavernas à noite. Porque antes da iluminação, dava 6 horas da tarde, todo mundo fazia o que a galinha faz, vai lá para o puleiro e dorme, não tem o que fazer, né? Quando iluminaram, aí opa, dá para namorar, tá, né? Legal, né? Aí você vê que você tem, ó, antigamente tinha uns castiçais de ferro, depois vidro com ferro, depois entrou o alumínio, depois veio em 34 a lâmpada fluorescente, em 76 a lâmpada eletrônica e atualmente veio o LED, né?
Então, o retrofit até o LED, todos os materiais que você utilizava para iluminação tinham que ser pesados e à prova de alta temperatura. Né? Porque uma lâmpada incandescente de 60 velas, ela atinge 140 graus facinho na superfície do bulbo de vidro dela. Né? Quando entra o LED ele também esquenta, mas muito longe, muito menos do que a resistência ou filamento feito de tungstênio e menos do que também a lâmpada fluorescente. Porque a lâmpada fluorescente, ela fecha um arco voltaico, né, em cima de um gás e aí emite o lumen. Né? Todo mundo sabe o que é lumen aqui? Não? Vagalume, né? Então, vamos lá, a gente já vai falar sobre até as lâmpadas de LED, né? Eu trabalho em atacadista de material de construção. E o material de LED, a cada 3 meses, eles lançam coisas novas. A rotatividade de produtos novos é muito grande. Muito grande. E tudo da China. É tudo from China. Tudo China. E ontem mesmo, né, na minha sala tem as tuboleds, né, que chama agora. Agora eles vão vir de um jeito que só de um lado vai ter o encaixe, tem que trocar toda... Eles já trocam de novo, até o rapaz da manutenção falou, ó, próxima vez que trocar, vou ter que trocar tudo, porque agora só vai vir cada de um lado. Então, isso tem a ver com essa partezinha lá de cima chamada retrofit, né? Então, essa lâmpada bulbo, que é a E60, né, que imita a lâmpada incandescente anterior, com o encaixe de rosca E27, é por conta desses soquetes que estão instalados aos milhões pelas casas, né? E que de repente o governo ele fez o projeto de lei, deu 5 anos e não se faz mais lâmpada incandescente no país, ponto final. São poucas, só tem hoje acho que uma empresa que possui o certificado, que tem as lâmpadas, a Intral. A Intral hoje ela é certificada, de resto tem um prazo. Mas a Intral ela faz o quê? Lâmpada incandescente? Não, lâmpadas de LED. Lâmpadas de LED. Hoje tem a Ecológica, a incandescente e então, que ela tem dentro dela um bulbo de híbrido com o filamento e mais o gás, 2 gases halogenetos, né? Que são as halógenas, que são o que usam no farol dos automóveis por enquanto. Então, quando o LED surge, na verdade ele não surgiu para fazer retrofit. O LED surge em função disso que ela acabou de falar, das possibilidades totais, que você tem de fazer o que você quiser a qualquer momento. até porque elas são bivolts também, né? Elas são bivolts, né? Elas trabalham com 12 volts, mas elas têm que ter lá o drive, que na realidade é um transformador. Está aqui, ó. O LED é isso aqui, é uma maravilha. Ele não queima, ele perde a intensidade. Né? E aí eles fizeram essa lâmpada bulbo por conta a tube LED, tudo por conta das calhas que estão instaladas pelo mundo fora. E não dá para pegar tudo aquilo e jogar fora. Mas quem pode tem uma tendência muito forte que já está nos Estados Unidos e na Europa, aqui no Brasil, porque a gente não gosta de novidades, né? A gente não está usando muito, mas é a luminária que vem pronta, né? E quando ela queima, você simplesmente tira e joga fora. Né? Não tem mais essa coisa. Ainda já tem algumas vendendo pela Norte, Levandelândia, esse pessoal todo. Bom, quando nós resolvemos fazer, então, vamos voltar para o design, né? Fazer uma luminária, a gente tem que entender a tecnologia de LED, qual a eficiência dele, né? E é interessante você perceber que uma lâmpada incandescente para gerar 800 lumens precisa de 60 watts, né? E a LED precisa de 10 watts. Muda totalmente, radicalmente a possibilidade, né?
lumen, né? E mais a vida útil que gira em torno de 25 mil horas. Normalmente o pessoal está falando hoje aí que não dura nada porque eu coloco e queima, mas o que queima não é o LED, o que queima é o drivezinho, que é uma porcaria. Isso está dando uma certa dor de barriga no pessoal. Nova tecnologia, novos conceitos. E aqui vem então a concepção. A nossa ideia foi assim, entendendo como funciona o LED, nós resolvemos fazer um perfil que é esse que está aqui, né? Onde nós vamos colocar 2 réguas de LED, uma em cada lado, colocado a 15 graus cada um dos lados. Aqui é mais 15, aqui é menos 15. Por conta do quê? Por conta disso aqui, ó. A lâmpada tradicional, quando você a acende, ela joga a luz para tudo que é lado. E a perda que você tem de eficiência é da ordem de 50%. O LED, ele ilumina com 120 graus. E a eficiência dele é 100%. Quando eu inclino mais 15 e mais 15, eu faço um ângulo de 150 graus. Eu aumento mais ainda a eficiência dele. Aí vocês vão falar, mas pô, precisa disso? Para residência não. Mas para grandes ambientes, se você colocar um LED no teto e depois você olha a parede, você vai ver que da parte de cima até mais ou menos 1/3 da altura dele, a intensidade de iluminância é menor do que daí para baixo. Então quando você quebra ela mais 15 graus, ela fica mais eficiente. Foi isso que justificou a fabricação, ou pelo menos a continuidade desse projeto. Bom, aí tem assim, né? O corpo dela é de alumínio extrudado, né? Usa a parte o difusor é de acrílico, uma tampa é colada e a outra é parafusada. Né? Porque para fazer a manutenção você não precisa ter as 2 lâmpadas saindo, você precisa ter só uma. Né? Aí tem o suporte que encaixa ela no teto, e esse detalhe aqui também é importante. As caixinhas, as 4x4, as 2x4, né? Elas não são muito colocadas dentro do esquadro, quando elas são colocadas na laje. Às vezes você vai pegar uma luminária comprida, e se ela tiver meio grau desalinhada, dependendo do tamanho da luminária, você vai ter um treco lá todo, né? Aí nós também fizemos esse olhar circular para poder fazer a acomodação do alinhamento da luminária. Essa plaquinha, esse desenho vermelho é uma placa de aço mola, e que você fixa ele no teto e você vem e clipa a luminária, ok? 98% de materiais recicláveis. Isso é muito bom por conta da pegada de carbono. Quem sabe o que é pegada de carbono? Ninguém sabe o que é pegada de carbono. Pegada de carbono é quanto você trabalha de carro, você vai de ônibus, você vai a pé, como você vai para o trabalho? Você. Entendeu? Não, ela. Não? Eu pego o busão. Você pega de Ou de ônibus. ônibus. Você pega o busão. Ou a pé. Eu ando bastante a pé. Oi. A pé ou de busanga, a pegada de carbono é menor. Mas assim, eu uso carro. Então eu moro em Piracicaba. Bem distante. Não dá mais para morar aqui em São Paulo. Mas eu venho de Piracicaba para cá e gasto aí 20 litros de combustível, 10 litros. Para cada litro de combustível que eu gasto de gasolina, eu emito 6 quilos de gás CO2 na atmosfera. Então, vezes 10 litros, eu emiti 60 quilos. Essa é a minha pegada de carbono. Para eu compensar isso, eu preciso plantar 1 eucalipto por dia. Você acha que eu planto? Eu planto. Mas a luminária ela tem 98% de material reciclado, ok? Alguma pergunta até aqui? Não.
Não, eu tenho uma pergunta. Fala, Linda. O que você acha, assim, né, um achismo mesmo talvez, como que vai ser daqui por diante o design no Brasil? Desse novo cenário que a gente tem, desde turbulências políticas, econômicas, tudo a gente não sabe o que vai, mas o futuro do design no Brasil, de tecnologia também, tudo. Vai depender. Um pouco resumo. Assim. Nós estamos passando por um processo complicadíssimo nesse momento. Né? Por morar em Piracicaba e ter tido a escola que eu tive, e eu, como Alexandre Ivone, aprendi sobre design visual também, e sei muito da parte de materiais, da parte técnica e tal, me tornei meio que um designer híbrido, né? É difícil encontrar alguém que tenha, assim, tanto conhecimento técnico na área de materiais, de produto e tal, e ao mesmo tempo também da comunicação visual. Isso fez com que eu pudesse expandir muito a minha atuação nas empresas. E trabalhei com muita gente da parte da agrícola, geração de energia e tal. O que eu acho assim, o Brasil ele é muito influenciável pelas influências externas, ou seja, os produtos importados fazem muito sucesso aqui, como faz no mundo todo. E eu também quero ter uma BMW, não é essa dúvida. Né? Mas enquanto nós não atentarmos para a quantidade de patentes que nós somos capazes de fazer, nós vamos estar penando muito. Né? E você não tem aqui no Brasil nenhum centro de desenvolvimento de design ou de tecnologia muito avançado. Não estou falando da engenharia, não estou falando da Embraer, não estou falando esse pessoal todo. A Embraer, por exemplo, ela é um modelo que acabou sendo comprada pela Boeing agora, mas porque utiliza tecnologia importada. Né? Isso não a desmerece como uma grande empresa, absolutamente. Né? Mas a minha visão ela é um pouco cinza, assim, sabe? Porque as escolas estão cada vez piores. Né? Eu dei aula numa faculdade, reprovei o aluno, o cara não podia reprovar. Então eu falei, vai catar coquinho, não vou mais dar aula também. E você não tem esse sentimento pungente de querer fazer coisas. Né? Compra pronto. Para que eu vou inventar a roda? Compra pronto. E esse projeto que eu vou mostrar para vocês, que é essa cara com tampa articulada, né? O Gilberto desenvolveu ele, e é uma coisa super simples, mas tem design. Né? Porque a parte que você vê hoje para a construção ou para a ampliação de redes elétricas, voz e dados, são aquelas porcarias lá que você coloca a tampa, daqui a pouco elas estão soltando. Né? E esse cara ele queimou a pestana e fez um super projeto, um negócio simples, né? Que carrega voz e dados. Né? Que é esse cara aqui, ó, Linha Frog. Né? Então você compartilha dentro de um mesmo perfil a parte de elétrica e a parte de dados. E essa parte central, isso é estudado em alumínio, que é bom que se diga que em termos de materiais, plástico, ferrosos, não ferrosos, o Brasil faz o que o mundo faz. Né? Alumínio, por exemplo, nós somos, se não o maior, nós somos entre os maiores produtores, não é, Silvio? Em alumínio, e a nossa reciclagem é 100%. Então, a possibilidade de você ter os materiais é fantástica, você tem todos os materiais. Né? Então, o alumínio, isso aqui é alumínio extrudado e pintado com tinta epóxi. Né? Aí tem um perfil calha, um perfil tampa, ele fica dessa forma dentro do ambiente, fica bonito pra caramba. Né? Aí o cara fala, mas fica chato para encostar móvel. Bom, você quer encostar móvel, então você quebra a parede e luta e enche o saco, porque isso aqui não é para... Isso é para fazer uma extensão, né? Não deu para fazer na construção por alguma razão. Né? Tem os clusters, e os clusters são temáticos. Né? Aqui a família de peças, que são as derivações, são, enfim, tem uma curva, tem um canto, tem a T, tem não sei o que e tal. Né?
E aqui a quantidade de cluster temáticos, você pode ter a vaquinha, pode ter a ondinha de Copacabana, patinha de cachorro, enfim, você pode ter o que você quiser. E isso fez um sucesso tremendo, né? Que as unidades do Itaú, do Banco do Brasil, do Consulado da Finlândia, as unidades do Senac, laboratórios, estão comprando direto. Bom, para finalizar, gente, não precisa reclamar, infelizmente tem que reclamar. O design ele é inovador, né? Ele tem que fazer um produto útil e estético. Ele ajuda a entender o produto. É discreto e honesto, durável, se preocupa com os mínimos detalhes, com o meio ambiente. E o design é menos design. Quem falou isso foi um cara chamado Dieter Rams. Esse cara foi designer da Brau durante a vida inteira. E esses são os 10 mandamentos que ele acha que é um bom produto. E eu concordo em grau, número, com o que ele falou. Então é isso. O design de produto é esse negócio que vocês acabaram de ver. Essa é uma série de conhecimentos que você tem que ter ao mesmo tempo para poder chegar. Quando o cara vê uma BMW e fala assim, nossa, que design bonito dessa BMW, né? Ele está se referindo ao desenho da BMW, não ao design. O design é o todo, né? E aí, assim, ó, a manutenção da liderança e referência de mercado nos dias de hoje, em que a velocidade das informações e seus meios se confundem, é o desafio das empresas e empresários. Em meio a tantas novidades, algumas nem tantas assim, faz-se necessária a rápida percepção e leitura onde as informações do produto ou serviço tendem naturalmente para a objetividade, onde o simples passa a ser uma virtude. E o menos, em muitos casos, quer dizer mais. Que essa é a visão que o design, eu acho que tem que ter. É isso aí, obrigado, gente.